Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Infelizmente não temos como perguntar se o fim de semana foi bom, com tudo isso que tem acontecido com os nossos irmãozinhos do sul do país. Torcemos para que tudo termine logo e da melhor maneira possível. No programa de hoje nós vamos mostrar como as autoridades estão tratando do assunto. Mais parecem perdidas do que preparadas. Vamos falar também do horror que foi o show da Madonna no Rio de Janeiro e a audiência marcada para esta terça-feira no Congresso americano para tratar do momento de censura que vive o Brasil. Fique ligado, esses são os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Em momentos de calamidades públicas, tragédias naturais que envolvem um esforço maior por parte das autoridades governamentais, qual deve ser o comportamento esperado? De respeito absoluto às vítimas, principalmente em consideração às que perderam suas vidas. A reação além das obrigações de imobilizar a máquina estatal para o controle da situação, resgate e socorro financeiro às vítimas, a abstenção de comportamentos destoantes dos exigidos pela situação, devem ser normas obrigatórias do bom senso para essas autoridades governamentais. Mas não é o que estamos vendo. Aliás, o que estamos vendo é um desrespeito, uma falta de sensibilidade danada para com os afetados. Primeiro, o presidente da República, que é quem tem a caneta para liberar recursos federais para amenizar o sofrimento dos afetados, chega ao local das tragédias fazendo piadinha, com um sorriso no rosto, veja. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Falta de sensibilidade. Se não tem nada de interessante para falar, que prevaleça o silêncio em respeito às vítimas, principalmente as que morreram afogadas. Fazer piadinha só mostra o real sentimento para com o povo que pena, que sofre. Ou seja, parece que só está ali para cumprir protocolo, porque a impressão que se tem é que falta trato, amor e sentimentos pela pessoa humana. É horrível isso. Autoridades públicas têm de ter um comportamento comedido justamente porque foram eleitas para cuidar do povo e não para serem confundidas como os donos do povo. Nesse caso do sofrimento do pessoal do Sul, sendo uma autoridade pública, tem de ter respeito. Não pode sair por aí como fez a primeira-dama, que adora aparecer. Ela foi para o show da Madonna se divertir. Mas primeira-dama, como a senhora pode fazer isso com todas aquelas famílias do Sul sofrendo com a enchente? Ah, não estou nem aí, eu quero é me divertir. Uau, essa é a impressão que fica, do raciocínio que fica, uma impressão do comportamento da primeira-dama que gosta de influenciar nas decisões do marido. Quando o cachorro Joca morreu pelos maus tratos do pessoal da Gol, ela mobilizou a máquina pública para tomar providências, chamou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, e determinou que ele não permitissem que aquele episódio voltasse a acontecer. Mas no sul do país já morreram mais de 80 pessoas e dezenas ainda estão desaparecidas. E a primeira-dama vai dançar no show da Madonna? Parece um jardim de infância tudo isso, onde todos estão brincando com coisa de gente grande, brincando de casinha, de pentear bonecas. São autoridades que deveriam estar mais empenhadas no encontro de soluções para o problema, mas não. O que estão fazendo é criando mais dificuldades para o povo. Inúmeras reclamações têm chegado para nós, aqui no canal, em forma de denúncias, via redes sociais, mostrando que as autoridades estão impedindo o fornecimento de ajuda, como cobrando notas fiscais das mercadorias que estão sendo doadas. Vê se pode isso. Notas fiscais?
Se for verdade mesmo, é uma vergonha. Tem gente sem comer, passando fome, estão passando frio e não tem mais onde morar. E as autoridades estão pedindo notas fiscais das mercadorias. Isso é um absurdo. Não é hora para isso. O momento é de salvar vidas e não ficar com burocracias. Estão cobrando a habilitação dos condutores de barcos sem motores, que estão seguindo para resgatar os desabrigados. As autoridades não estão deixando passar os voluntários com canoas, barcos a remo. Estão exigindo a habilitação dos condutores, vê se pode. Em que mundo essa gente vive? Se existe uma justificativa plausível para o que estão fazendo, então que venham a público explicar, porque, pelo que vemos, nada justifica essa ignorância truculenta, nada. Quem está resolvendo a situação do Sul é o povo, o mesmo que resolveu tudo no ano passado, do mesmo jeito. A exemplo da ponte sobre o Rio das Antas, em Nova Roma do Sul. A ponte ficou destruída e, ao invés de esperar pelas ações do governo, o povo se reuniu e pagou do próprio bolso a reparação da ponte. O que está acontecendo agora é a mesma coisa. A população está se unindo para ajudar uns aos outros. O governo só agora está tomando algumas medidas. Parece que tomou consciência da gravidade do problema depois da repercussão negativa que a falta de iniciativa causou. O presidente Lula fez algumas reuniões na manhã desta segunda-feira e publicou na conta dele no X o seguinte, aspas: agora pela manhã fiz uma reunião com ministros Fernando Haddad, Rui Costa, Simone Tebet, Alexandre Padilha e Jorge Messias, para discutir as ações de recuperação para o Rio Grande do Sul, assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do Estado quando for possível, com todas as pessoas resgatadas e quando a água estiver baixando. Estamos também com os ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes, que seguem no Rio Grande do Sul, e todo o trabalho das Forças Armadas no resgate de milhares de pessoas nessa emergência no Rio Grande do Sul. Fecha aspas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também se reuniu com líderes nesta segunda-feira na residência oficial para montar uma espécie de orçamento de guerra e financiar o apoio ao Estado do Rio Grande do Sul. A ideia dele é destinar emendas parlamentares para o socorro e reconstrução da região. A lei do arcabouço fiscal e responsabilidade já tem gatilhos para que o governo possa extrapolar o orçamento em casos de calamidade pública. Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, estimou um gasto de quase R$1 bilhão para recuperar o Estado gaúcho. Ainda é pouco. E na tarde desta segunda-feira também o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, deu uma coletiva tentando traçar uma imagem da situação do que o governo pode fazer. Falou como político, não apresentou nada de efetivo, apenas disse que o governo teve reuniões e reuniões para traçar o planejamento futuro. Tudo abstrato. O que essa gente do Sul precisa agora é de efetividade, de solução de crise. Parar com os impedimentos sem sentido que estão ocorrendo na região, das autoridades proibirem os locais, as pessoas locais e voluntários de tentarem ajudar os mais necessitados. Além disso, o governo precisa mostrar um planejamento sério, tipo: hoje nós vamos fazer isso, essa semana nós vamos fazer isso, e na semana que vem mais isso, e assim por diante. O povo que está necessitado precisa de esperança, precisa saber que o problema dele será resolvido e de maneira rápida. Caso contrário, fica tudo no campo do discurso político em ano eleitoral. Nada mais que isso. 2/3 do estado foram destruídos. 60% de toda a produção de arroz e milho do estado foram perdidas. Algo em torno de quase R$1 bilhão em produção totalmente perdida. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de grãos do Brasil, arroz, feijão, milho,
e com a safra prejudicada, encontrar esses alimentos de agora em diante nas prateleiras dos supermercados vai ficar mais difícil, vai ser uma tarefa nada fácil. E o que representa isso? Aumento de preços. A situação, de novo, não é nada fácil, não está nada fácil. E o que essas autoridades estão planejando para o ano que vem? Sim, para o ano que vem, porque a catástrofe desse ano vai passar. Mas note que já foi bem pior do que a do ano passado. Nada foi feito de lá para cá que pudesse segurar a fúria da natureza, ou pelo menos amenizar. E o que poderá ser feito em um ano? Porque se nada for feito novamente, a possibilidade do estrago ser bem maior é muito grande. Tende a haver a mobilização de recursos, sim, o máximo possível, do governo estadual e do governo federal também. A exemplo de outros países que passaram por situações semelhantes, tende a ir ao Japão, a Singapura e outras nações que sofreram com essas calamidades e ver o que foi feito por lá. Procurar resolver o problema doméstico com soluções preventivas de infraestrutura, caso contrário, mais gente vai morrer, não tem jeito. E os responsáveis por isso serão sempre as autoridades governamentais. E agora vamos fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, e voltamos com mais análises. Se liga aí no recado que passamos para você hoje. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer? E aí a coisa não dá muito certo. A gente sabe bem, né, Paulo? Olha, eu quero avisar que tem solução. Tem. E está mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Tudo bem, querido? Bom te ver de novo aqui. Eu também muito feliz de estar aqui com todos vocês também. Solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo milhares de homens isso é bom. Tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando e estão tendo uma nova qualidade de vida. Porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes ele quer ficar quietinho no canto dele. Deixa eu ficar quietinho aqui. Às vezes ele nem procura a mulher, né? A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer, não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção e ele sabe quando está firme e quando não está. E a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal, né? Se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, tá aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. O cara apareceu outro dia falando a mesma coisa, que é diferente de tudo que você já viu. Você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação, para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com o Power 40, você vai tomar 1 ou 2 cápsulas a cada 3 dias, né? Porque ele tem essa longa duração. Então, você está a fim de namorar de manhã? Beleza, bora lá. Você está a fim de namorar à noite? Beleza também. É você novo de novo. E repito, fórmula exclusiva, é aprovado pela Anvisa e não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800 323 0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar
e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha. Sim. E a mulher sabe. Sim. Então a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque além de cuidar... Exatamente, Paulo, bem lembrado, olha, é bem observado, inclusive. Além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir, tem a questão também de cuidar da próstata, porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata. Ele tem feno grego, que é uma erva medicinal que vem da Europa, que cuida do colesterol, da pressão arterial. Gente, equilibra aí, né, a pressão, melhora e muito a circulação, equilibra a questão do açúcar no sangue. Você que é diabético, que acha, é por causa do remédio da diabetes, é ele que está me deixando, né, sem a ereção. Quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então nós temos aqui o feno grego que vai te ajudar e muito. Repito, Power 40 da Maxville Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na Maxville Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Que legal. Qual é o telefone? 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que está assistindo o Mundial Telenotícias, aproveite a oportunidade, fala, assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana, 60% de desconto para as 1000 primeiras ligações. André, e presente, tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco vai ser presentaço aí para você curtir, inclusive com a sua família. Então fica aqui o meu recado. Volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, né? Voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando, nós precisamos de ajuda. E a ajuda está batendo a sua porta agora com Power 40 da Maxville Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Então é o controle absoluto, né? Exatamente, agora, né? Você no controle sempre. Que bom. Então vamos ficar ligado, né? O Power 40. O Power 40 e a promoção é muito boa. Agora é só a turma ligar. Atitude. Que vai dar tudo certo. 0800 323 0090. É isso aí. E agora de volta com os nossos comentários. O final de semana foi vergonhoso para quem esteve no Rio de Janeiro e para quem também acompanhou o show da cantora pop Madonna. O curioso é que o presidente Lula vive dizendo, para justificar a repressão das redes sociais, que elas têm servido apenas para proliferar coisas que não prestam, como estimular a pedofilia, a indução ao suicídio e outras coisas ruins a mais. Mas, no entanto, como dissemos no início desse programa, a esposa dele, Dona Janja, foi prestigiar esse festival de libertinagem e pornografia que foi transmitido ao vivo pela ainda maior empresa de comunicação do país. Ela mesma, essa empresa que tem apoiado o presidente na luta pela regulação das mídias sociais. Veja como são as coisas, hein? A hipocrisia dessa gente. Foram prestigiar uma senhora expondo suas genitálias em cadeia nacional em atos de pura estimulação do sexo sarcástico, malicioso, explícito e vergonhoso. O presidente condena a pedofilia nas redes sociais e permite que isso aconteça com as pessoas ligadas a ele, indo prestigiar um show como aquele. Como pode ser isso? Insinuando sexo explícito como se fosse um filme adulto de pornografia? O que vão pensar as crianças ou até mesmo os adolescentes que assistiram ao show em cadeia nacional e aberta? E a empresa transmitindo ao vivo e falando mil maravilhas como se aquilo nada mais fosse do que uma expressão da atividade artística libertária. O que essa gente quer é isso mesmo? Liberar a pornografia em rede nacional para que cada vez mais crianças e adolescentes entendam que não há nada demais com essas práticas? É o que parece. A empresa nem sequer soltou uma nota pedindo desculpas pelo que foi mostrado.
E todo mundo sabia com antecedência como seria o show, e mesmo assim assumiu os riscos. As celebridades que antes gostavam de lacrar para todo lado endeusaram a cantora americana como se fosse um grande feito para o público brasileiro. Oh, dó. Houve quem dissesse que a Madonna mais parecia um cover da saudosa Dercy Gonçalves do que de fato uma artista pop ascendente que respeita o seu tempo e o do seu público. Com quase 65 anos de idade completos, não cabe mais para essa senhora se atrever a mostrar coisas como ela mostrou. Não cabe mais. Fica estranho. E o escândalo que foi o show patrocinado pela Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, com dinheiro do público para ver aquilo. E mais, se foi patrocinado pelo povo do Rio, por que então o evento teve exclusividade na transmissão? Por quê? Não poderia, tinha de ser aberto para quem quisesse transmitir também. A exclusividade rendeu dividendos e altos para a empresa que transmitiu o show, cerca de 60 milhões de reais pagos por empresas parceiras. Esse dinheiro será devolvido ao público que bancou o show de verdade? Duvido. Não vai não, nada. Então não poderia ter acontecido assim. Mas fazer o quê? Quem organizou foi um escolhido pelo povo no voto direto para a prefeitura da cidade. O povo tem o que quer. E ele ainda está nos casos de ser reeleito no primeiro turno. O povo carioca está mesmo satisfeito com a cidade que tem sido administrada por ele? Uma vergonha, e o acordo feito com a emissora deveria ser submetido ao Ministério Público. Se era um evento público, pago com dinheiro público, a escolha da empresa para a transmissão deveria ser por licitação. Mas não. Hoje em dia, tudo virou uma bagunça. Ninguém está mais aí para nada. Uma vergonha total, e o descaso pelo contribuinte é notório. E para piorar a situação, o que já está ruim ainda fica realmente pior. Quer ver só? O Supremo Tribunal Federal ainda fez brincadeira no fim de semana sem o menor sentido. Com toda certeza, a insensatez não deve ter partido de nenhum ministro da Corte, porque acreditamos que, se eles fossem consultados, muito provavelmente teriam dito não ao que foi publicado no fim de semana. Alguém responsável pelo site, e aí acreditamos que tenha sido a própria Secretaria de Comunicação, publicou uma imagem da estátua da Justiça com um sabre luminoso nas mãos, em referência aos filmes da série Guerra nas Estrelas, com os seguintes dizeres: venha para o lado supremo da força. Oh, dó! Você viu aonde chegamos? Uma corte que deveria viver basicamente no anonimato faz questão de aparecer como se fosse uma instituição de apelo popular, escolhida pelo povo. A brincadeira sem tempo foi para lembrar o aniversário da série consagrada Guerra nas Estrelas, do produtor cinematográfico americano George Lucas. A postagem do STF surge em meio ao cenário crítico enfrentado pelo Rio Grande do Sul, onde o número de mortos já chegou a mais de 80. Veja agora como ficou a postagem do site do Supremo, que usou inclusive a mesma trilha sonora do tema do filme. Veja. Uou. E o que a gente entende disso aí? Que a corte está incomodada com o adversário que arrumou? Por isso não deixou passar a referência das estrelas em uma alusão velada e implícita ao empresário americano Elon Musk. Claro, ele é o cara das estrelas hoje em dia. Não foi legal colocar esse post, não mesmo. Mesmo porque uma corte do judiciário não deve se manifestar pelo aniversário de uma série americana.
O que o STF tem a ver com isso, senão o fato de estar em litígio com um homem que controla uma guerra nas estrelas? Se for isso mesmo, já demonstra uma fraqueza muito grande, um medo do adversário, e começa a se mostrar para tentar passar uma ideia de soberania, de superioridade, de poder inatingível e indestrutível. Seria isso mesmo? O lado supremo da força? E daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Mas agora preste bem atenção nesse outro recado que nós temos para a sua saúde mental. Se liga aí. Agora a gente vai falar de saúde mental. É aquela pessoa que tem problema de foco, de TDAH, tem solução para isso. E quem vai falar disso é essa moça bonita aqui, a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Paulo, tudo ótimo. Vai? E com você? Tá ótimo, agora melhor ainda. Prazer estar aqui de novo. Vamos falar do Silencia? Vamos, desse produto tão maravilhoso e que está fazendo o maior sucesso no seu programa. É mesmo? Sabia? Ah, legal. Eu fiquei feliz, porque o seu público se cuida. E isso é importante, né? Muito bom. Porque o autocuidado é extremamente importante. Então, gente, o Silencia, ele é um suplemento 100% natural. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, mas antes de explicar, né, a maravilha e o que ele vai fazer com a gente, eu quero conversar com você que está assistindo a gente e que sofre porque esquece as coisas toda hora. E é um sofrimento, né, Paulo? Muito. Olha, quem fica esquecendo as coisas toda hora, a chave do carro, a gente até conversou isso aqui algumas vezes, né? Chave do carro, fogão ligado, ferro. Gente, são tantas coisas. Será que eu fechei o portão? Eu tinha isso antes. Já aconteceu. Não sei se já aconteceu com você. Muito. Mas sabe o que já aconteceu comigo? Antes de eu tomar o Silencia, tá, gente? Já aconteceu de eu dar a volta no quarteirão e voltar em casa pra ver se o portão tava fechado. Não dá, né, gente? Ninguém vive assim. E é horrível mesmo. Então, você que tem esquecimento, lapsos de memória, déficit de atenção, como o Paulo falou, sofre com TDAH, ansiedade, gente, hiperatividade. A ansiedade é complicada. Imagina que a ansiedade é quem vive no futuro, é quem vive com as preocupações, não consegue estar no momento presente porque sofre com falta de foco, concentração, falta de atenção. E aí, realmente, né, isso vai reverberando de uma forma negativa no nosso corpo. Porque imagina, se a sua cabeça não para, se você vive ansioso, ansiosa, você não tem uma noite de sono tranquila. E isso é automático. Imagina, Paulo, que vai virando uma bola de neve. A pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue ter foco, concentração. Aí, no outro dia, né, a pessoa não dormiu. No outro dia, você que está assistindo a gente, seu corpo fica cansado, aí você sofre com hiperatividade. Mexe a perna toda hora, anda de um lado para o outro, não consegue escutar uma conversa, porque você fica pensando no que você vai falar. Aí você não tem uma escuta boa, você acaba sofrendo com isso. E aí vem outros diversos problemas, gente. De verdade, se a gente ficaria um tempão aqui, Paulo, para falar todos os problemas que a gente pode desenvolver por conta da ansiedade, né, do foco da falta de foco e de concentração, que aí pode virar uma depressão, entre outras coisas, né? E, Alessandra, qualquer um pode tomar ou existe um limite de idade para que você possa tomar isso? Qualquer um pode tomar, não tem contraindicação, mas claro, a partir dos 19 anos, porque é aí que pode tomar suplemento. E é aprovado pela Anvisa? Aprovado. Esse produto, ele é um produto 100% natural. O Silencia está fazendo sucesso, gente, porque ele funciona de verdade. Quem está assistindo a gente agora e que já toma o Silencia sabe do que eu estou falando. O Silencia é 100% natural, como eu falei, não tem contraindicação, e ele é a base de vitaminas e minerais. Então ele é um composto de vitaminas e minerais as melhores para você ter um resultado real. Então imagina só que o Silencia age diretamente nos neurotransmissores. Ele age nas funções cognitivas, na nossa mente. Então ele vai cuidar da sua saúde mental. Quem toma Silencia, por exemplo, que a gente até comentou aqui, né, Paulo? Se você sofre com problema de dormir, por exemplo, você pode tomar o Silencia antes de dormir, que aí ele vai silenciar a sua mente. Por isso que ele chama Silencia. Se você toma de manhã, porque você precisa, né, dar um up aí, porque você acorda desanimado, enfim, ele vai te dar mais energia e mais disposição para você enfrentar o dia. Ou seja, é um produto extremamente completo em duas versões, cápsula e solúvel. E qual é o sabor do solúvel? Laranja. E você pode dissolver em qualquer líquido. Você pode colocar na água, você pode colocar na vitamina, você pode colocar no suco. O
O importante mesmo, gente, é tomar todo dia, porque aí sim você vai lembrar de tudo que a gente fala aqui. Isso é verdade, né? Então Não é quer dizer que verdade? pode tomar todo dia, não tem esse negócio de tomar um dia sim, um dia não. Não, todo dia. Não tem contraindicação, você pode tomar todo dia. Se você optar pela cápsula, é só tomar 2 vezes por dia, 2 cápsulas por dia, ou se você quiser tomar uma cápsula e depois outra, pode também. E o solúvel é um scoopzinho que aí tem já na embalagem pra você, pra ficar mais fácil, né, gente? Tá bom. E qual é o telefone? Como é que eu faço para adquirir? Vamos lá então, quem ligar agora no 0800 323 5097, vou repetir o telefone, 0800 323 5097, o telefone é super fácil, liga lá, nossa central tá esperando sua ligação. Max Video Suplementos pensa em tudo sempre, por isso que tem um presente muito especial, então se você garantir o seu Silencia, fala que tá assistindo a gente aqui, você vai levar ele com 50% de desconto. Paulo, é metade do preço. É metade do preço, é ótimo. Gente, é metade do preço, 50% de desconto com pagamento facilitado. Frete grátis para todo o Brasil. E um presente especial que é o massageador de pescoço, porque, claro, o Silencia cuida da sua saúde mental e aí, como resultado, você vai também cuidar da sua saúde física e vai ainda ter uma massagem no seu pescoço. Olha que maravilha, Paulo. Qual é o telefone novamente, Alessandra? 0800 323 5097. Corre pro telefone para você aproveitar a promoção. Esse desconto, ele é um desconto que a Max Video Suplementos faz para o programa. Por isso que é importante você falar que está assistindo a gente, porque aí não adianta ligar lá, eu só quero silenciar. Não, tem que ligar e falar, olha, eu quero desconto que eu escutei o Paulo e a Alessandra falando, que é metade do preço. E na Mundial Telenotícias. Isso, se você Então, tá tem que falar que está assistindo a Mundial Telenotícias, Tá claro. certo, Alessandra. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau. E já estamos de volta com o nosso programa. Nesta terça-feira, dia 7 de maio, o bicho vai pegar no Congresso americano. É uma audiência na Subcomissão de Direitos Humanos. Só para lembrar, a gravidade desse tema é essa subcomissão quem decide, quem aponta as nações que deverão sofrer sanções por desrespeito aos direitos humanos e falhas nos tratados assinados pelos países participantes. O título da audiência é em inglês: Brazil, a Crisis of Democracy, Freedom and Rule of Law. O que quer dizer, em português, Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Várias pessoas importantes serão ouvidas nessa audiência, como o senhor Christopher Pavlovsky, CEO e dono da plataforma Rumble, que deixou o Brasil supostamente por não aguentar mais as pressões que sofria do judiciário para censurar algumas contas de jornalistas e outras personalidades relevantes. Também Michael Schellenberger e o brasileiro Paulo Figueiredo vão ser ouvidos também, né? E o procedimento nesta audiência é o mesmo que foi adotado em outras situações que terminaram com sanções a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Vários parlamentares brasileiros irão entregar aos americanos o que eles chamam de provas das violações dos direitos humanos, das ilegalidades processuais e também claros ataques ao verdadeiro Estado democrático de direito. Os parlamentares americanos já estão convencidos do conteúdo apresentado por essas pessoas que irão depor. A audiência ainda conta com o apoio do bilionário Elon Musk, que também deverá depor, mas em outra audiência, para falar da mesma coisa acontecida nos Estados Unidos. E mais, há uma expectativa enorme para um outro desdobramento desse caso, o YouTube Files, onde outros empresários como Mark Zuckerberg, dono da Meta, e outros como os donos do Google, do Instagram e do próprio YouTube. Ou seja, o bicho tem tudo para pegar de verdade. E já se fala muito na volta do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca em janeiro do ano que vem. Logo, começam-se a formar nuvens escuras no horizonte dessa atmosfera. E o STF com essa coisinha de venha para o lado supremo da corte. Lamento, mas não ficou legal.
E por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui com esse programa. Pedimos que se inscreva e compartilhe o máximo que puder. Um forte abraço. Muito obrigado por tudo, pela a companhia. E nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá.